Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Mais uma vez o texto vai dizer: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Diga comigo: perdoe como o Senhor lhe perdoou. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, é no nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar, a sua presença é real nesse lugar. Nós cremos que o Senhor continua se movendo, Senhor, em nosso meio. Por isso nós oramos agora para que o Teu Espírito Santo venha preparar o nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra nessa noite. Pai, nós temos sede e fome do Senhor, e o nosso coração precisa de Ti. Então nós oramos agora, Pai, eu oro agora. Toda aflição, toda angústia, toda ansiedade, toda tristeza, Senhor Deus, nós lançamos agora sobre a cruz de Cristo. Que nada venha nos roubar, Senhor Deus, a importância desse momento que o Senhor quer gerar algo no nosso coração. Que o nosso coração venha receber a Tua palavra como a terra boa recebe a semente, e que venha gerar frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos nessa série, nessa campanha de maio, do mês da família, falando sobre as famílias que vencem. E na semana passada nós falamos sobre as famílias que vencem nas emoções, né? Famílias que vencem as emoções. Nós falamos sobre feridas na nossa alma que nós carregamos e nós não trazemos diante do Senhor, para que o Senhor venha trazer cura e restauração. Nós falamos sobre quando a presença de Deus ela enche a nossa vida, ela enche o nosso coração, além dessas angústias, dessas tristezas, né, darem espaço, né, ou saírem das nossas vidas, a presença de Deus também nos blinda dessas ofensas, né? Quanto mais de Deus nós temos, menos ofendidos nós nos tornamos a algumas situações. E hoje eu quero falar um pouco sobre relacionamentos, as famílias que vencem nos relacionamentos. Basicamente, irmãos, a família nada mais é do que um grupo de pessoas que precisam se dar bem. Com exceção do marido e da mulher, ninguém mais escolheu estar naquela casa. Todos estão ali por um propósito. Alguns vão chamar de acaso, né? Nós que somos crentes, nós vamos chamar de desígnio de Deus. Mas o fato é que marido e mulher decidiram estar juntos, então eles têm a obrigação de se virar. Agora, lidar com filhos, né? Aí é uma situação também que é muito complexa. Porque no lugar do filho, eu mesmo, quantas vezes eu me lembro, né? E aí falando aqui agora como o filho de pastor, eu lembro que meu pai e minha mãe, eles me cobravam algumas coisas. E eles diziam assim, mas tem que ser. Eu falava, por quê? Eles diziam, tem que, porque sim, porque você é filho do pastor. Mas eu não pedi para ser seu filho, né? E, ou seja, eu queria ter a escolha, né? Mas eu não tenho. Então, saber lidar com essas coisas também diz respeito sobre a nossa família. E a essa altura aqui do campeonato, meu irmão, se você está aqui na igreja há pelo menos um ano, acho que você já ouviu bastante de mim que a nossa família é parte do chamado que Deus nos confiou. Ela não é todo o chamado que Deus nos confiou, e ela não está fora do chamado que Deus nos confiou. Ela é parte do chamado que Deus me confiou. Alguns vão dizer que a família é o primeiro campo missionário do crente. E de fato, ela é o primeiro, não o único. Porque hoje em dia existe um movimento quase que de adoração à família, né? E a família é uma bênção, mas cada coisa no seu lugar. Agora, o ponto importante é que existe uma necessidade de nós, como filhos de Deus, de sermos zeladores da nossa casa, e isso diz respeito também às relações. Não é só se a nossa família está na igreja ou não, porque uma coisa necessariamente não tem a ver com a outra.
Se a sua família inteira vem para a igreja, glória a Deus por isso. Mas isso não é sinônimo de que as coisas na sua família vão estar bem. Eu falo isso de novo, como um filho de pastor. Quantas vezes eu tive conflitos com os meus pais e as minhas irmãs a mesma coisa. Então o fato de nós sermos uma família de pastores, né, de sacerdotes, etc., como você quiser chamar, né, isso não nos impediu de ter problemas nos nossos relacionamentos. Eu particularmente já tive muitos atritos com a minha mãe, até porque eu acho que nós dois temos uma personalidade um pouco mais parecida. E eu já falei isso aqui, eu sou um pouco folgado também, e isso é uma dificuldade muito grande, que eu oro muito para Deus quebrar o meu coração. Eu sempre tive dificuldade de abaixar a cabeça numa confusão, numa briga. Então não que eu desrespeitava eles, em alguns momentos sim, eu desrespeitei. Em outros nem tanto, mas eu só estava me posicionando com aquilo que eu acreditava ser justiça. Entretanto, não é algo sábio da minha parte, enquanto filho, está nesse lugar de ficar procurando esses conflitos. Enfim, o que eu quero dizer é que nós, enquanto homens e mulheres de Deus, nós não estamos isentos de problemas de relacionamentos. Você está comigo aqui, amém? Amém, irmãos? Amém? Então, problema de relacionamento na sua casa não é só falta de oração. Tem a ver? Talvez sim. Entretanto, não é só isso. Olha só o texto de Colossenses, Paulo está falando para a igreja. Pastor, Paulo está falando para a igreja. E a igreja é o quê? Uma família de pessoas que têm que se dar bem. Paulo vai dizer bem claro: suportem-se uns aos outros, né? Esse suportem aqui uns aos outros. Algumas pessoas vão falar sobre ser suporte, mas Paulo está falando literalmente sobre suporta, porque tem gente que tem hora que é um peso você ter que se relacionar com essa pessoa, é um fardo ter que se relacionar com essa pessoa. Então o que Paulo está falando? Suporta a encheção de paciência, suporta a falta de sabedoria, suporta a chatice, suporta a personalidade difícil, suporte essas coisas. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Então olha o que Paulo está falando. Além de eu ter que lidar com as dificuldades de cada pessoa, eu preciso também ser aquela pessoa que está sempre liberando perdão. Então, na semana passada, como eu disse, nós falamos sobre as emoções. Se nas nossas emoções nós não aprendermos a lidar com a ofensa, nós sempre vamos ter problema nos relacionamentos. Isso aqui é uma coisa clara, tá, irmãos? Isso aqui é quase que uma construção. Se você é a pessoa que se ofende por tudo, dificilmente você vai ter amigos, porque todo mundo ofende todo mundo em algum momento, querendo ou não querendo. Por vezes você fala uma coisa brincando, mas a pessoa está num dia ruim, ela interpreta a brincadeira como uma ofensa clara. Você está comigo aqui, amém? Então, o que isso significa? Significa que nenhum de nós aqui estamos imunes a ofensas e feridas. Agora, perdoar é algo básico. Então, se nas nossas emoções nós não resolvemos isso na presença de Deus, como eu falei isso aqui em alguns cultos, se você não resolver a sua carência na presença de Deus, se você não resolver a falta de um pai na presença de Deus, se você não resolver a falta de uma mãe na presença de Deus, se você não resolver as suas crises na presença de Deus, na palavra, com o Senhor, então você é a pessoa que vai ter problema nos relacionamentos. Então, o que Paulo está falando é que num bom relacionamento você precisa suportar e ter emoções claras, ou melhor, fáceis para liberar perdão. E ele vai dizer ainda, como perdoar? Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como Deus nos perdoou. Se eu te fizer uma pergunta muito simples, eu não preciso nem que você diga sim ou não, eu sei qual é a resposta. Até porque se você não souber a resposta, eu te dou a resposta. Você merece ser perdoado por Deus? A resposta é uma só, não. O que você fez que mereça o perdão de Deus? Pastor, eu oro, eu sou crente há 70 anos. O problema é seu. Isso não te torna merecedor do perdão. Tanto é que o perdão nos foi dado por graça. Diga comigo, graça. O que é a graça? A graça fala sobre um favor imerecido. Quantas vezes na nossa família nós vamos ter que perdoar como o Senhor perdoou? Na nossa casa nós vamos ter que perdoar ofensas como o Senhor perdoou. A gente não quer perdoar, a gente quer conflito. Entretanto, nós somos chamados a esse lugar de perdoar como o Senhor perdoou. Mas enfim,
avançando um pouco no que eu quero dizer, é que a família, ele é o lugar, naturalmente, deveria ser o lugar aonde nós mais somos amados. E muitas vezes também é o lugar aonde nós mais somos feridos. Então, olha só, olha que coisa complexa, né? Olha que coisa difícil. A família é naturalmente o lugar aonde nós somos mais amados. Esses dias eu estava ouvindo uma pastora falando uma coisa, e eu concordo com ela. Ela disse que o amor de uma mãe é algo terreno mais parecido com o amor de Deus. Tanto que o Senhor vai dizer, né, ainda que uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho, eu, porventura, não me esquecerei de vós, ó Israel. Então, todos nós aqui vamos chegar num ponto comum, que se todo mundo da sua família te odeia, em algum momento na sua vida, a sua mãe te amou muito. Então, na nossa família, naturalmente, é o lugar onde nós somos mais amados, mas muitas vezes também é o lugar onde nós mais somos feridos. E talvez se nós não somos mais feridos em quantidade, nós somos mais feridos em profundidade. Porque quem nós mais amamos tem maior probabilidade de nos ferir profundamente. Você concorda comigo? Porque de alguém que te odeia, meu irmão, você só espera o ódio. Você não está esperando outra coisa, você não está esperando um ramo de flor. Você concorda comigo? Agora, quem tem que te amar, te ofender, isso te dói. Então, isso vai acontecer por quê? Porque é na família onde nós somos mais vulneráveis. Nós estamos mais expostos. É onde nós convivemos mais. E nós estamos diariamente. É onde as nossas imperfeições, elas vão aparecer sem filtro nenhum. É por isso que a gente sempre fala isso aqui. Quem é que vai me conhecer mais? Ninguém vai me conhecer mais do que a minha esposa e meu filho. Vocês conhecem aqui o João Pedro, que eu quero que vocês conheçam. Quando eu digo eu quero, eu não falo num tom de maldade ou de manipulação, mas é o que eu quero expor sobre mim. Eu não gosto de expor que eu sou uma pessoa sentimental, mas dentro de casa, talvez a minha esposa possa te dizer que eu sou o contrário. Mas para muita gente fora, eu sou o oposto do sentimental. Porque dentro de casa, eu sou eu, sem qualquer tipo de filtro. Então, a família, ela tem esse potencial de ser uma grande bênção, mas ao mesmo tempo também um potencial de grandes conflitos. Agora, o problema, irmãos, não é ter conflito, porque vai ter que ter conflito. Não existe relacionamento sem atrito. A palavra do Senhor diz em Provérbios que assim como o ferro afia o ferro, o homem é para o seu próximo. Ou seja, atrito. Alguém tem que perder para dar certo. Então, o problema não é ter conflito, o problema é não saber lidar com esse conflito. Famílias, elas não são destruídas pelos conflitos, elas são destruídas pela forma como nós lidamos com esses conflitos. Então, eu quero entrar aqui de uma maneira profunda para falar um pouco disso com você. Eu quero trazer alguns pontos aqui importantes. A primeira coisa é que toda família, como eu disse, tem conflitos, mas nem toda família sabe resolver os seus conflitos. Em Tiago capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer, pois todos tropeçamos de muitas maneiras, ou seja, todos nós erramos e falhamos. Sabe qual que é uma coisa legal, irmãos? É que, às vezes, o pai acha que é só o filho que vacila, né? Mas você pergunta para o filho os vacilos do pai, ele vai te contar 300. Porque adivinha, nem nós pais, com toda a maturidade e sabedoria, nós somos certos, nós erramos. Todos nós tropeçamos. Então o conflito, irmãos, olha para mim, não é a exceção. Conflito é a regra. Se a sua casa não tem conflito, aí, irmãos, nós vamos ter que chamar a NASA para estudar a sua casa e a sua família, porque não é possível que ninguém não tenha um defeitinho ali, sabe? Uma toalha molhada num colchão, uma cueca jogada em qualquer lugar. Não é possível que ninguém, todo mundo tampa a margarina e guarda na geladeira, ou ninguém deixa a garrafa de água da geladeira vazia. Você está comigo aqui, amém? Ninguém erra, não é possível, irmãos, não é possível. Agora a pregação está indo para o YouTube, então eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, né? Mas, enfim, eu queria dizer mais coisas, mas não posso. Mas não é possível que ninguém na sua casa erra. Não é possível. Conflito não é exceção, é regra. Então, o que destrói família não é discutir, não é discordar e nem ter opiniões diferentes. É necessário que numa casa tenha opiniões diferentes. Porque aonde há uniformidade de ideia, irmãos, a não ser no espírito, é um problema. Aí é um problema. Tem uma frase que vai dizer que
toda unanimidade é burra, inclusive essa aqui. Ou seja, se na sua casa você e o seu marido pensam exatamente tudo igual em tudo, então você vai ter que ter um filho que pensa diferente. Precisa haver divergência, porque por muitas vezes nós vamos encontrar crescimento numa visão diferente da nossa sobre algo que nós estamos enxergando. Não sei se você consegue entender. Deixa eu te dar um exemplo disso aqui. Lá em casa, na casa dos meus pais, perdão, na nossa família lá na casa do meu pai, ninguém discorda que o meu pai prega bem. Nenhum de nós discordamos que o meu pai prega bem. Mas um dia, voltando de um congresso de jovens aqui no Rio, na mesa do jantar, a minha irmã mais nova, ela falou para o meu pai assim: pai, eu posso te falar uma coisa? Ele falou: pode, fica à vontade. Eu vou te dar um conselho, pai. Aí ele: pode falar. Nunca mais prega no congresso de jovens. O pai falou: por quê? Porque é ruim demais, pai. O senhor fica tentando falar igual a gente, é feio. Sabe, o senhor prega muito bem, mas para jovem não dá, então segura a onda. Aí meu pai fala que naquele momento ele falou assim, ele ficou chocado. Porque se você perguntar para minha mãe, para todo mundo, meu pai prega bem. Mas olha só, uma visão diferente de algo, talvez nos tira de uma enrascada. Talvez todo mundo que ama ele viu o mesmo erro que a minha irmã. Mas é só quem é da nossa família para nos amar o bastante, para ter caráter e amor para encobrir a nossa nudez na diferença dos nossos olhos. Você entende o que eu quero dizer aqui? Amém? Então é importante ter esse lugar. Agora, o que destrói uma família? Se não é a discussão, se não é a discordância e as opiniões diferentes. O que destrói a família é orgulho. O que é o orgulho? A pessoa que não quer se render, ela não aceita ajuda, ela nunca está errada, ela tem dificuldade de reconhecer os seus erros, entre tantas outras coisas por aqui. O que destrói a família é o silêncio prolongado. É quando a gente fica guardando demais as mágoas, na intenção de que nós estamos fazendo bem. Não, irmãos, não está fazendo bem. Todo mundo aqui sabe que empurrar a poeira para debaixo do tapete não é a solução dos problemas. O que destrói a família são as palavras que ferem. Quantas palavras que por vezes os pais liberam sobre os filhos, chamando de cada nome feio, ou se às vezes não é um nome feio, é uma palavra ridícula. Chama o filho de imprestável, de inútil, daqui para baixo, e amaldiçoa os filhos. A história de Jacó e das nações de Israel, elas precisam nos lembrar o quão é importante os pais terem uma palavra que abençoa o futuro dos seus filhos. Jacó liberou uma palavra sobre cada um dos seus filhos, e cada um deles e os seus descendentes tiveram um destino traçado naquela palavra. Ou seja, aquilo que nós estamos declarando sobre os nossos filhos, por vezes está determinando o futuro deles e o coração deles sobre essas coisas. O que destrói uma família é a falta de perdão. Talvez muitos de nós estamos aqui hoje com o coração cheio de feridas de mágoas que estão sendo guardadas nas gavetas do nosso coração. Que você não consegue liberar isso. Então, ou seja, o primeiro ponto aqui que eu quero ressaltar sobre essa questão do conflito é que o problema não é o conflito em si, mas é o orgulho que vai impedir essa reconciliação. Porque por vezes, como eu disse, e eu destaco aqui o orgulho como o pior de todos eles. O orgulho foi aquilo que precedeu a queda do homem no jardim do Éden. O orgulho de querer ser mais do que é. O orgulho que nos colocou numa condição, que colocou o homem na condição de confiar mais em si mesmo do que no próprio Deus. E quantas famílias, quantas das nossas relações, elas são destruídas por falta de orgulho. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que é pai, que está aqui hoje, você que está me ouvindo. Se hoje o seu filho, com todo o carinho e amor do mundo, todo carinho, amor e respeito, ele expusesse uma falha no seu caráter, a pergunta é: como que você reagiria sobre isso? Como você reagiria se em algum momento seu filho, com todo respeito, com todo carinho, com todo amor,
ele trouxesse para você um erro grave seu. É nessa hora que o nosso orgulho é exposto. Como assim o meu filho vai me ensinar? Quem é ele? Quem ele acha? Ele é um moleque. Eu que tenho a sabedoria, eu que tenho a maturidade, ou seja, orgulho. O orgulho de não entender que na nossa casa nós estamos aprendendo uns com os outros. Orgulho de entender que na nossa família nós estamos aprofundando nossos laços uns nos outros. E Deus está nos conduzindo nesse lugar. E falando sobre orgulho, eu quero apertar mais sobre ele, porque a segunda coisa que eu quero dizer é que o orgulho, ele é o maior inimigo dos nossos relacionamentos. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Ou seja, o orgulho é a voz que anuncia a destruição. Todas as vezes que nós estamos agindo com orgulho no nosso casamento, nas nossas relações com os nossos filhos, com os nossos pais, nós estamos trazendo um anúncio muito grande. A destruição está vindo aí. Talvez a gente não destrói de uma vez só, e de fato, famílias não acabam de uma vez só. São as pequenas coisas que vão acontecendo ao longo do dia que vão destruindo. São as pequenas ofensas, os pequenos perdões que não são liberados, os pequenos sorrisos que não são dados, as pequenas palavras que não são ditas. São essas pequenas coisas que no orgulho a gente vai destruindo. Dentro da casa, o orgulho ele sempre vai se manifestar de algumas maneiras. Por exemplo, eu não vou pedir perdão. Por que eu vou pedir perdão? Aqui, sobretudo, eu coloco de novo, nós pais. Eu não vou pedir perdão, eu sou pai, ele é meu filho, eu não erro. Como assim você não erra, irmão? Como assim você não gera problema? Como assim você não é injusto? Mas aqui nessa casa a palavra final é a minha. Amém. Então você sustente a sua casa. Você venha prover a sua casa. Você cure a sua família quando eles estiverem doentes. Você que faça tudo. Você que dê fôlego, você que dê vida, você que dê livramento. Você que leve a sua família para o céu aqui, ó, nas suas costas. Porque você é a pessoa que faz tudo. Agora, nós enquanto filhos de Deus, a nossa casa precisa ser governada pela palavra de Deus. E se nós estamos errados pela palavra de Deus, o nosso dever, pedir perdão. O orgulho em casa ele vai se manifestar quando a gente vai dizer, não, eu não estou errado. Eu errado? Nunca estou errado. Eu não erro. Lá em casa a gente brinca isso, lá em casa, eu e a Marcele, né? Eu falo assim, amor, eu nunca errei. Na verdade eu errei uma vez, quando eu achei que eu estava errado. Óbvio que é uma brincadeira, né? E a gente sempre diz isso quando eu falo uma coisa para ela, amor, isso vai dar ruim. Aí ela, não, vai não, vai dar ruim. Eu falo, tá vendo? Eu não erro, né? Mas, obviamente uma brincadeira. Agora, o ponto é, o que a gente faz com o nosso erro? A gente encobre, se encobre é orgulho, se é orgulho, o orgulho está precedendo a ruína da sua casa. Dentro da casa o orgulho vai se manifestar quando a gente diz assim, não, ele que vem aqui falar comigo. Não, ela que vem aqui olhar no meu olho e dizer que errou. Irmãos, quando Jesus ele fala sobre desavença, ele diz assim, olha, alguém aqui que tem algum problema contra um irmão, deixa a oferta no altar e vai lá e reconcilia. Jesus não perguntou de quem foi a culpa. Ele diz, vai lá e resolve. Eu me lembro quando, eu já falei isso aqui algumas vezes, quando eu era mais adolescente, e nas várias discussões que eu tinha com a minha mãe, em todas elas, meu pai me chamava de canto e falava assim, ó, você vai lá e vai pedir desculpa para sua mãe. Eu falava assim, mas eu não errei. Ele falou, não estou perguntando se você errou. Você vai lá e vai pedir desculpa para sua mãe. Eu falei, não, eu não vou. Ele falou, vai, porque eu estou mandando. Eu falei, não, mas eu não vou. Ela que vem aqui e fala comigo. Como assim? Ela que é a mãe? Não, você vai lá e vai pedir perdão. E meu pai me obrigava a fazer isso. Agora, por que meu pai me obrigava a fazer isso? Porque ele estava me ensinando que o meu orgulho não pode ficar acima das minhas relações importantes da minha vida. Não posso permitir que o orgulho tome lugar. E de uma forma que por vezes eu não queria, meu pai me ensinou de maneira rápida, a liberar perdão para as pessoas. Eu falo isso porque meu pai ele tem essa coisa com ele que eu acho, às vezes eu acho fenomenal, e tem outras que eu acho péssimo, para não dizer outra coisa. Quantas vezes meu pai brigou comigo por eu fazer algo certo? Eu me lembro de uma vez, meu pai reuniu a gente no escritório da igreja,
E como tinha muita demanda de contas e etc e tal, ele falou, a partir de hoje, segunda-feira pela manhã eu quero todos esses boletos pagos, está pagando juros demais, etc, tal. Eu falei, tá bom. Eu me lembro que numa segunda-feira eu cheguei pela manhã, peguei todo o dinheiro, peguei todos os boletos, levei no banco, antes do meio-dia paguei os boletos. E aí eu fui almoçar, e aí meu pai me liga, ele fala, aí meu filho, tudo bem? Tudo jóia? Como é que tá as coisas por aí? Eu falei, não, tá tranquilo, pode ficar em paz, porque eu já paguei todos os boletos hoje. Aí do telefone deu um gritão, o que foi? Eu falei, eu já paguei todos os boletos, assim como o senhor mandou. Eu não mandei você pagar boleto nenhum, tinha que pagar uma coisa importante hoje, precisava atrasar esses boletos. E aí ele começou a me xingar, e eu comecei a ficar nervoso, por quê? Eu só fiz o que ele mandou. Eu estava errado? Não, eu não estava errado, mas ele inventou um jeito de eu estar errado. E aí a gente brigou assim, feio assim no telefone, e aí desligou a ligação. Aí nessa que ele desligou a ligação, eu já estava chorando de raiva já. Eu falei, meu pai é folgado pra caramba, estou fazendo o que ele mandou, e aquela coisa de filho reclamão, murmurão. E aí irmão, deu, sei lá, eu fui almoçar, era um aniversário de uma pastora amiga minha, longe pra caramba, uns 30, 40 minutos, o telefone toca de novo, é meu pai. Aí eu não atendi, eu não vou atender, eu estou nervoso, não vou falar com ele. Aí ele ligou de novo, eu não atendi de novo. Aí na terceira vez que ele ligou, eu atendi. Aí quando eu atendi, eu tinha o costume de ser rancoroso. Eu atendi e falei, que foi? Ele falou, ô filhão, você está bem? Eu falei, não é possível. Tem meia hora que ele acabou comigo e está me perguntando se eu estou bem. Aí ele começou como se ele fosse um urso panda, todo fofinho. Ô filhão, você já almoçou? Você está bem? Como é que você está? Eu falei, pai, você está de sacanagem comigo, cara? Você acabou de brigar comigo. Ele falou, meu filho, calma, essas coisas a gente fica guardando para o coração, não. Esquece, já passou, né? Ou seja, ele é o cara que ele consegue, sabe, ficar chateado aqui, daqui a pouco ele já nem lembra mais. Então, quando ele falava para mim, vai lá, pede perdão, eu estou mandando, ele estava tentando me ensinar, cara, não guarda rancor no seu coração, não deixa o orgulho te... E agora, quando essas coisas elas vêm à tona na nossa família, isso vai criando distância. Agora, não é uma distância física. A maior distância, ou a pior distância, perdão, não tem a ver com uma distância física. A distância física a gente dá um jeito. Agora, a pior distância é a distância emocional. É quando a gente vive na mesma casa, mas a gente já não consegue mais viver juntos. Já não tem mais sintonia, já não tem mais proximidade. A distância emocional, irmãos, ela já é a pré-morte da relação. É uma coisa que começa a ficar ruim, o ambiente muda, o clima muda. Pode o dia estar lindo, que a distância emocional, quando ela vem e ela bate na porta, o ambiente fica pesado. Estraga um almoço, estraga uma janta, estraga um momento. Por quê? Porque acabou, não tem laço mais. E relacionamentos, como eu disse, eles não acabam de repente, eles vão se esfriando aos poucos. Talvez, hoje nós estamos aqui agora, e talvez Deus está te trazendo essa palavra para te trazer a urgência de olhar para dentro da sua casa, do seu casamento, com seus filhos, porque quem sabe, se a chama desse relacionamento na sua casa já não está se apagando. A gente pensa, não, mas meu filho ainda está lá em casa, minha esposa ainda está casada comigo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, nenhum relacionamento acaba do dia para a noite. É uma construção, é uma desconstrução, leva tempo. A terceira coisa que eu quero falar é sobre o perdão, porque o perdão não é sobre um sentimento, mas o perdão tem a ver com uma decisão. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 32, antes, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. De novo, Paulo está falando, a régua do perdão é o perdão que eu recebi de Deus. Então, o perdão não tem a fim com algo que eu sinto vontade. Eu não estou sentindo vontade de perdoar. Ninguém perguntou para você se você está sentindo vontade. Perdão não é um sentimento, não é algo que você sente, nutre e passa. O perdão não tem a ver com isso, irmãos. A Bíblia não manda eu sentir perdão, a Bíblia manda eu decidir perdão. Assim como eu decido te suportar, eu decido perdoar.
É o que Paulo está falando, sejam bondosos, não é sintam bondade e sintam compaixão, mas sejam, façam, ajam com bondade e compaixão, perdoando-se mutuamente. Então o perdão não tem a ver com algo que, deixa eu orar ao Espírito Santo, para o Espírito Santo gerar no meu coração um coração de perdão. Não, irmão, não existe isso, não existe uma unção de perdão, não existe um batismo de perdão, não existe algo que o Espírito vai derramar em mim e eu vou, agora eu quero perdoar. Não, é uma decisão de fé, não é algo que nasce no sentimento, porque aquilo que nasce no sentimento é raso, é superficial, é fraco, mas o perdão está baseado na fé. Como eu perdoo? Assim como Cristo te perdoou, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Você não crê que o Senhor já te perdoou dos seus pecados, sim ou não? Você não sente esse perdão, você crê nele. Eu não sinto que eu fui perdoado, eu creio que eu fui. Agora, com a mesma fé que eu creio no perdão que eu recebi, com a mesma fé eu perdoo, porque o perdão ele é uma escolha. Eu decido ou eu não decido perdoar. Eu tenho essa opção, ou eu perdoo ou eu não perdoo, é uma decisão. O perdão, além de uma escolha, ele é um posicionamento. Como assim, pastor, um posicionamento? É uma maneira na qual eu decido viver a minha vida. Alguém me ofendeu, já perdoo logo. Alguém me trouxe algo contra mim, eu já libero perdão sobre essa pessoa, porque eu estou posicionado no perdão. Assim como a minha vida caminha e eu encontro perdão no Senhor, as pessoas precisam encontrar perdão em mim. Perdão, além de escolha e posicionamento, perdão também é uma obediência. Perdoar uns aos outros, olha só, é uma ordem, é o imperativo, perdoe. Deus não está dizendo o seguinte, olha meu queridinho fofinho, se você achar a melhor decisão na sua vida, se você estiver bem humorado, se você estiver bem feliz, e você que achar que é algo legal, perdoe. Mas se você não achar, está tudo bem, eu entendo. Não, Deus não está dizendo isso, Deus é claro, perdoe, ponto final. É uma obediência, ou eu obedeço ou eu não obedeço. Agora, um ponto é que, assim como eu perdoo como Cristo me perdoou, ou seja, eu não perdoo porque o outro merece o meu perdão. Às vezes a pessoa que a gente precisa perdoar, ela nem se arrependeu. Você entende o que eu quero dizer aqui? Ela nem se arrependeu. Pastor, como que eu vou perdoar quem não arrependeu? Porque você não está perdoando por ele, você está perdoando por você. Não é um compromisso que você tem com o outro, é um compromisso que antes de tudo você tem com Deus. Deus me ordenou o perdão. Jesus em outro momento vai dizer que aquele que não perdoa o irmão não é digno do perdão do Pai. Então eu não quero estar fora desse lugar onde o Senhor está me liberando em graça o seu perdão, e eu me posiciono. Então eu não perdoo porque o outro merece, eu perdoo porque eu fui perdoado. Ai pastor, mas a pessoa nem se arrependeu, não importa, eu perdoo porque eu fui perdoado, eu dou aquilo que eu tenho, o que eu tenho é perdão, eu recebi foi perdão, o Senhor me deu o seu perdão, então se perdão eu tenho, perdão eu dou. Então eu não fico esperando que a pessoa chore na minha frente, eu libero perdão imediatamente, porque eu já falei isso aqui em algum momento, que tem uma frase que vai dizer que guardar rancor de alguém, irmãos, é como você tomar veneno esperando que o outro morra. Não, eu não vou liberar perdão, ele precisa sentir o que ele fez. Irmão, esquece. Desculpa a expressão que eu vou dizer aqui, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Mas tem gente que é burra. Essa é a verdade. Ele é burro, ele não sabe que ele está ferindo. Ele não sabe que ele está ofendendo. Você explica, você mostra, mas ele é burro. Eu vou ser mais biblicamente educado. Ele é tolo. Ele é nécio. Ele não vê que ele está sendo um troglodita, ela não vê que ela está sendo uma ignorante. Então o seu papel, irmãos, não é esperar que a pessoa se torne uma boa pessoa para daí você perdoar, é liberar perdão. Eu vou perdoar porque quem sabe se eu perdoar, ele se sinta constrangido. Também não perdoe esperando isso, irmãos, porque Jesus também não perdoou
dizendo assim, olha, se eu morrer na cruz, ele vai se sentir constrangido. Tem um monte de gente que não se sente nem um pouco mexido com o fato de que Cristo morreu na cruz. E isso não muda o sacrifício de Jesus. Então, o nosso desafio sobre o perdão é se mover com posicionamento de fé. Eu decido perdoar. Mas pastor, o senhor não tem noção do quanto aquilo me ofendeu. Talvez eu realmente não tenha. Mas não é sobre a gente contemporizar, não é sobre a gente relativizar. Quanto se for uma ferida profunda, a gente entende. Não, irmãos, a Bíblia é clara, perdoa logo. É para o seu bem. É para o seu bem. Enquanto você está guardando o rancor da sua família, irmãos, eles estão vivendo a vida em paz. Porque a verdade é aquilo que a gente sempre diz, aquela frase, né? Quem apanha nunca esquece, mas quem bate esquece. Quem fere não sabe que feriu. Eu não faço ideia de quantas pessoas eu já feri na minha vida, irmãos. Assim como você. Você não faz ideia de quantas pessoas você já feriu na sua vida. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos ficar esperando chegar esse entendimento para daí então? Não, irmãos. Perdão não é algo a ser sentido, perdão é algo a ser liberado. Quem entende o quanto foi perdoado, irmãos, não negocia o perdão. Quem sabe o quanto foi perdoado os seus pecados, não vai negociar a liberação de perdão. Porque se o perdão, ou melhor, se o perdão está na medida do perdão que eu recebi, e eu sei do quanto eu fui perdoado. Entenda bem, irmãos, eu nunca vou ofender alguém, tanto quanto eu ofendi a Deus. Eu nunca vou ofender alguém, como eu ofendi a Deus. Cristo, perfeito, precisou morrer em meu lugar, irmãos. Ele não tinha culpa de nada, não era justo, mas ele morreu. Então, eu nunca vou conseguir ferir alguém mais do que eu feri Jesus. A quarta coisa que eu quero trazer para você é que famílias que vencem constroem uma cultura de honra. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Famílias que vencem constroem uma cultura de honra. Como assim, pastor, uma cultura de honra? A cultura fala sobre aquilo que é comum num determinado grupo de pessoas. Existem características na sua casa que são comuns entre vocês. Vocês são diferentes, mas vocês têm hábitos iguais. E às vezes você não percebe, mas quando você percebe, quando você casa, você vai morar com uma outra pessoa de uma outra cultura que a sua. Você entende o que eu estou falando aqui? Amém? Então você vai perceber que a sua casa tinha uma cultura, a casa daquela pessoa uma outra cultura. E aí você entende, puxa vida, isso aqui fazia parte. Então o que é a cultura? Fala sobre algo que é comum. Por exemplo, olha para mim, talvez lá na sua casa é cultura vocês orarem juntos antes de comer. Talvez na casa do outro irmão não é, tudo bem. Talvez na sua casa é cultura todo mundo comer na mesa. Talvez na casa do outro não é uma cultura. Então, quando nós falamos sobre a honra, nós estamos falando sobre a honra ser algo comum. E o que é a honra? A honra fala sobre respeito, dignidade, honra fala sobre lealdade, honra fala sobre amor, honra fala sobre reconhecimento, honra fala sobre um mérito entregue a alguém. E Paulo está falando sobre essa honra, eu preferi dar aos outros do que a mim próprio. Ou seja, quando nós estamos nesse entendimento do que Paulo está falando, fala sobre dentro da minha casa, na minha família, eu preferi honrar a minha esposa do que eu prefiro ser honrado. Eu preferi honrar o meu filho do que eu preferi ser honrado. E se você está aqui me ouvindo, você é pai, mãe, filho, e de repente vocês são da mesma casa, quando eu prefiro honrar o outro, a honra está virando algo comum. Há um ponto comum, eu quero que você se sinta honrado, eu quero que você tenha dignidade, eu quero que você seja reconhecido. Então por vezes,
dentro desse ambiente de honra, o que eu vou fazer? Eu vou preferir lembrar para minha esposa aquilo que ela é, o valor que ela tem, o coração dela, honrar cada atitude dela, do que honrar a minha. Agora, quando isso se torna uma cultura na minha casa, em algum momento eu sou abençoado por isso. E aí, quando acontece esse ambiente de cura, deixa eu trazer um pouco mais de exemplo sobre isso. O que essa honra significa dentro da casa? Fala sobre isso. Você falar bem da sua família. Prefira falar bem do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Prefira valorizar os seus filhos. Lembre os seus filhos o quanto você o ama. Sabe, eu tenho amigos meus que eles cresceram e eles nunca ouviram da boca de seus pais que eles eram amados. Eles vão dizer, mas os pais amavam. Ninguém está dizendo que não amavam. Mas é que se a gente ama, dizer não é um problema, irmão. Ai, pastor, mas eu sou uma pessoa dura, que eu não consigo. Então vai ter que aprender, irmão. Aprenda e diga. Mas é que o meu pai e a minha mãe me criaram dessa forma, então quebra o ciclo. Por exemplo, eu falo muito bem da minha avó, né? Sempre vocês vão me ouvir falar da minha avó. Mas se tinha uma coisa que eu nunca ouvi da boca da minha avó, é que ela me amava. Minha avó nunca olhou no meu olho e falou, filho, eu te amo. Nunca. Assim foi com a minha mãe e minhas tias. E aí a minha mãe, ela fala isso com a gente, que no começo ela tinha muita dificuldade de falar isso pra gente. Por quê? Porque ela nunca ouviu isso da minha avó. Ela não duvidava que minha avó amava. Mas ela, por sentir o que era ouvir, ela disse, eu vou dizer isso para meus filhos. E quebrar esse ciclo. E aí hoje, por exemplo, eu digo para o meu filho que eu amo ele, a minha esposa, numa frequência muito maior do que eu ouvi dos meus pais. Por quê? Porque eu preciso entender aquilo que Jesus vai abençoar os seus discípulos. Os que vierem depois de mim farão mais do que eu farei. Então talvez você hoje, irmão, na sua família, você não vai viver algo esplendorosamente grande, mas você vai começar algo maravilhoso na sua posteridade. Você vai gerar algo nos seus filhos, e os seus filhos vai gerar nos filhos dele, e os filhos dele nos seus outros filhos, e assim sucessivamente. Assim nós vamos quebrar uma sequência de lares quebrados, de pessoas que não se sentem revalorizadas, reconhecidas, tratadas com respeito. Tratar a sua família com respeito. Olha para você ver, irmão, isso aqui é o óbvio. Mas quantas vezes falta respeito dentro de casa, falta respeito na resposta, falta respeito no trato. Agora, é entender que o contrário disso vai destruir de uma forma rápida. Experimenta começar a criticar todo mundo da sua casa o tempo todo. Experimenta começar a desprezar a sua família o tempo todo. Experimenta criticar o seu cônjuge o tempo todo, desprezar o tempo todo, para você ver o que vai acontecer com o seu casamento daqui a pouco. Experimenta ter indiferença com a sua família. Sabe a diferença? Tanto faz, tanto fez. Um cachorro aqui do meu lado, eu vou notar mais do que a sua presença. Então, é indiferença. Experimente trazer indiferença para dentro da sua casa, para você ver aonde vai parar a sua família. Olha só, tá vendo, irmãos? Nem tudo é sobre oração. Nem tudo é só sobre um jejum. Nem tudo é só sobre ungir a casa. Mas por vezes é a palavra de Deus nos trazendo para esse lugar de responsabilidade. Porque esse ambiente da minha casa, eu sou responsável. Eu preciso entender que aonde não há honra, o amor não sobrevive por muito tempo. Aonde não há respeito, aonde não há reconhecimento, aonde não há valorização, aonde eu não falo bem da pessoa, não no sentido hipócrita, mas com verdade, irmão, o amor não vive por muito tempo nesse lugar. O amor não vai sobreviver nesse lugar. Mas pastor, mas eu faço muitas coisas, irmão. Ninguém está dizendo o contrário. Entenda bem, eu creio, vocês amam seus filhos, vocês fazem muitas coisas para os seus filhos, vocês se matam para dar uma boa vida para os seus filhos. Mas por muitas vezes aquilo que vai tocar o coração dos seus filhos não é um bom presente de aniversário, mas é uma cultura de honra, é um ambiente de honra, de respeito, aonde eles se sentem ouvidos. Eles não têm autoridade para mandar em você, mas eles se sentem ouvidos. Porque por vezes os pais eles vão ouvir, os filhos querem falar, os pais estão ali no telefone o tempo todo. E não tem a honra de olhar nos olhos e ouvir o que ele quer dizer.
E aí a gente está o tempo todo nesse lugar fechado, coração fechado, família fechada. E se tudo isso aqui que eu estou falando, você começa a achar alguns pontos comuns com a sua família, desses problemas, isso significa que Deus precisa trazer uma restauração para a sua família imediatamente, irmãos. Porque nesse caminho aqui, sabe, não vai ter campanha, não vai ter óleo, não vai ter oração. Eu creio, na oração tem poder para todas as coisas, mas entenda meu que eu vou, não vai ter, se não há a minha responsabilidade espiritual naquilo que a palavra também me manda. Não vai ser eu responsabilizando Deus pelas minhas responsabilidades, que as coisas vão dar certo. Você está comigo aqui, amém? Sabe, eu quero que você entenda isso daqui. Porque a sua família ser uma família que vence, não diz respeito a uma unção, irmãos, ou só a uma unção, mas diz respeito sobre uma maneira na qual eu quero construir a minha casa, uma maneira na qual eu quero trazer esse lugar, eu quero trazer reconciliação para esse lugar. E aqui tem a última coisa que eu quero dizer, que a reconciliação, ela não pode ser uma opção, ela é um caminho. Em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, Jesus vai falar sobre o versículo que eu citei aqui. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. O que Jesus está falando? Que o nosso relacionamento não é menos importante do que os nossos rituais. Jesus está falando de uma oferta, adoração. Ou seja, reconciliar na sua casa não é menos importante do que você estar aqui hoje, sendo tocado pelo Espírito Santo. Porque ser tocado pelo Espírito Santo hoje só faz sentido se eu voltar para casa e trazer reconciliação no meu lar. Eu olhar nos olhos do meu filho, nós olharmos nos olhos dos nossos filhos e trazer perdão, reconciliação. Trazer os nossos filhos para esse lugar de honra, esse lugar de favor. Tem gente que ora, tem gente que vem à igreja, tem gente que levanta as mãos, tem gente que chora, que fala em línguas, mas está em guerra dentro da própria casa. E uma coisa eu quero que você entenda é que não existe vida espiritual saudável com relacionamentos quebrados. A gente pode estar vivendo algo muito bom com Deus, mas na nossa casa nós não estamos bem com a nossa família, irmãos, nós não vamos estar bem. Está faltando. Tem alguma coisa que precisa resolver. E sabe, eu quero terminar aqui agora falando sobre isso. Na semana passada eu fiz uma dinâmica aqui. Hoje eu não tenho uma dinâmica, mas é muito mais algo que eu quero que você entenda. Por várias vezes na Bíblia, nós vamos ver um lugar da casa sendo um ambiente de cura, de refúgio, de bênção, de crescimento, um ambiente de relacionamento. Qual é esse lugar da casa? É a mesa. A mesa na palavra fala sobre esse lugar. Por exemplo, o salmista Davi fala: preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, porque para o povo judeu a mesa ela tem esse lugar de conforto, de relacionamento, de intimidade, proximidade. Uma intimidade que traz paz, traz conserto, traz favor. Era a mesa que nos tempos antigos os pais transmitiam a fé aos filhos. Era na mesa que eles celebravam comunhão ao Senhor. Olha para você ver, irmãos, qual é o maior rito da nossa fé? A ceia, a mesa. E quantas vezes na nossa casa a gente despreza isso? Muito simples, sabe? O maior termômetro da nossa casa é a mesa, irmãos. A mesa é o maior termômetro da nossa casa. Aí a gente preparou uma mesa aqui bonitinha. Como eu falei, não tem uma dinâmica aqui, mas eu quero só falar algo aqui bem rapidinho sobre isso, e até mais para ser algo visual, para você entender uma coisa. Porque aqui, essa mesa aqui, obviamente não tem cadeiras, é muito mais, como eu disse, algo para exemplificar isso para você. Porque é nesse lugar aonde nós, obviamente, estamos aqui alimentando o corpo. Mas é também na mesa aonde a palavra de Deus, como eu disse, ela vai citar esses momentos de cura. Se na sua casa vocês têm dificuldade para sentar à mesa como família e olhar no olho um do outro aqui, irmãos,
então você tem muito problema dentro dos relacionamentos da sua casa. E eu acredito, entenda o que eu vou falar, não existe poder na mesa, mas existe uma graça de Deus quando nós estamos nesse lugar. Existe um favor de Deus quando nós assentamos nesse lugar comum, onde nós olhamos aqui uns nos olhos dos outros, e nós estamos aqui desfrutando de um momento muito especial. E talvez lá na sua casa, isso aqui, você já nem se lembra mais qual foi a última vez que você reuniu a sua família para tomar um café juntos, ou para comer um arroz com feijão e ovo, que seja. Sabe, essa mesa está arrumadinha, tem pão, fruta, bolo, não sei o que, mas às vezes é simples. Mas é nesse lugar que por vezes você constrói. Posso te dar um dado? Existe um dado que vai dizer que filhos que se assentam à mesa para comer com os pais e se relacionam com os pais, eles têm mais confiança, e eles têm, desculpa que agora eu não vou me lembrar a porcentagem, mas eles têm um alto índice de serem melhores alunos do que os demais. Então olha só, não é, a palavra de Deus já é o suficiente, mas se você não crê nela, a ciência vem nos mostra o quanto a mesa ela traz empoderamento para dentro da casa, para dentro da família. Porque quando nós assentamos nesse lugar, a gente se esquece de tudo, e a gente se concentra aqui, a olhar nos olhos, a calma, porque na mesa, irmãos, calma. Qual foi a última vez que você fez com sua família? Estou, mas é que a nossa vida é uma correria. Eu sei que é, irmãos, todo mundo é. Mas por vezes a gente deixou de ser intencional, e por deixar de estar nesses lugares, por deixar de ser presente nesses lugares, nós nos tornamos tolerantes e coniventes com outras coisas. Talvez a gente já trocou a mesa pelo sofá. Não estou dizendo que você tem que fazer todas as suas refeições na mesa, não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando que se a gente não traz, isso aqui é algo figurativo, mas se a gente não traz a nossa família para esse lugar, onde os nossos filhos vão, o cônjuge, o marido, esposa, filhos se aproximam, são nutridos, sabe, dividem sonhos, compartilham seus corações, abrem as suas fragilidades, trazem perdão. Porque eu cresci numa família, e não sei se isso algo tem a ver com a cultura do mineiro, que a gente tem esse costume muito de comer muito, né, e comer enquanto conversa, mas eu tenho inúmeras memórias de estar à mesa com os meus pais, com a minha família, e esses momentos serem momentos especiais, irmãos. E às vezes era no pouco que tinha, às vezes era o café, pão sovado, e no máximo chamate, e era só o que tinha, nem o pão de sal, nem um requeijão, nem manteiga, às vezes era o que tinha, era só isso. E porque não era sobre o que estava na mesa, mas era sobre essa graça de estar junto, de estar em família, de se assentar. A mesa, a graça da mesa não é a comida, mas é a presença de quem vem. Não à toa Deus ele vai citar isso, né? Sobre ele se revelar para se assentar à mesa. Eu cearei com ele na mesa e ele comigo. Ou seja, Deus traz para esse lugar de relacionamento. Sabe? Eu estou querendo dizer que se você começar a fazer, eu não estou querendo dizer que se você fizer a mesa do café da manhã, os problemas da sua casa vão ser resolvidos. Muito pelo contrário. Mas se você tiver uma intencionalidade, ou seja, se você tiver propósito no seu coração, essa mesa, ela começa a virar o púlpito da sua casa, porque aqui é onde você começa a abençoar a sua família, é aqui onde você começa a declarar a bênção sobre seus filhos, é aqui onde você vai olhar nos olhos e vai dizer, olha, como foi o seu dia, como é que foi a sua semana, o que você fez, como é que foi. É na mesa, nesse ambiente, vai trazer conserto, vai trazer cura. A sua vontade, o seu propósito de trazer restauração para a sua família, vai te trazer para esse lugar. Eu quero terminar essa palavra aqui, irmãos, e eu quero propor um desafio para você. Eu quero te fazer esse desafio.
esse desafio de trazer a sua família para a mesa. Como eu falei, não é sobre a comida, não é comer um bolo com a minha esposa vai resolver o problema do meu casamento. Óbvio que não, irmãos. Mas eu faço esse desafio com você, de trazer a sua família para mais perto da mesa. E começar a trazer para a mesa aquilo que sustenta a sua família. Aquilo que cura a sua família. A honra, o perdão, a graça, a misericórdia, o respeito, o reconhecimento. Trazer a doçura da presença de Deus. Você consegue entender o que eu quero dizer? Eu quero terminar, fica de pé no seu lugar. Eu sei que se você está aqui hoje, você é só filho, é difícil, mas tenta. Faz um esforço. Prepara um café, prepara um almoço e chama seus pais para a mesa, marca com eles, fala assim, olha, nesse dia nós vamos sentar na mesa. E se a sua família não tem costume nenhum, irmãos, vai achar estranho, vai ficar assim, mas como assim? Mas me ouça, vai por mim. Eu não sei te explicar, não sei se isso é algo divino. Eu já ouvi até vou usar uma expressão aqui meio besta, mas eu já ouvi quase que uma teologia sobre a mesa. Uma pessoa explicando teologicamente sobre a construção da mesa e como Deus está nisso aqui. Então, talvez de fato tenha uma graça de Deus aí nisso daí, né? Não sei, né? Mas talvez é a mesa que vai tornar o seu púlpito. Assim como eu venho aqui nos domingos, subo desse lugar para alimentar a sua vida espiritualmente, é nesse lugar que Deus talvez vai te dar como um púlpito para a sua família. Traz os seus filhos para a mesa, olhe nos olhos deles, diga para eles o que você sente sobre eles, come, pede perdão, restaura as comunhões, traz a sua família para esse lugar, faz isso se tornar algo comum na sua casa, não comum no sentido negativo, mas algo que é a cultura da sua família. E aí você vai ver com o tempo o que a sua família, ou como a sua família vai crescer no Senhor. Existe uma promessa de Deus que fala sobre os seus filhos crescerão à sua mesa, como, se eu não me engano, como a videira, florescerão. Ou seja, existe um favor de Deus, onde o Senhor nos chama a abençoar os nossos filhos da mesa da nossa casa. Não é sobre uma mesa bonita, farta, mas é sobre quem vai estar ali. É sobre a presença de Deus me direcionar a esse lugar, aonde da mesa da minha casa o Senhor traz cura e reconciliação. Porque da mesa de Deus existe cura para nós, e da mesa da nossa casa vai haver cura para a nossa família. Você está aqui comigo? Eu quero orar agora com você, eu quero fazer 2 orações para a gente terminar o nosso culto. Primeiro eu gostaria agora que você fechasse os seus olhos. Você mesmo agora, você vai orar por si mesmo agora. Feche os seus olhos, coloque a sua mão na altura do seu coração.